Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado pela sua presença. Um dia abençoado para você. Hoje, 3 de setembro, com o tema Primeiro, um árduo treinamento de inverno. Devemos nos submeter a um árduo treinamento de inverno e não nos precipitar em coisas para as quais não nos preparamos. Epicteto em seus discursos. Antes do advento da guerra moderna, os exércitos se dispersavam durante o inverno. A guerra não era como a compreendemos hoje. Ela se assemelhava a uma série de ataques pontuais e a batalha decisiva era rara. Quando Epicteto diz que devemos passar por o árduo treinamento de inverno, a palavra grega é keimaskesai. Ele quer dizer que não há trégua, não há brecha para descanso. Para alcançar a vitória, devemos dedicar cada segundo e cada recurso na preparação e no treinamento. LeBron James não tira férias de verão, ele as usa para aperfeiçoar seu treinamento. As Forças Armadas dos Estados Unidos treinam seus soldados dia e noite quando não estão em guerra, e quando o conflito acontece, eles lutam até que ele termine. O mesmo se aplica a nós. Viver não é a coisa que possamos fazer sem entusiasmo. Não há férias, não há sequer fim de semana. Estamos sempre preparados para aquilo em que a vida pode nos lançar. E, quando ela o faz, estamos prontos e não paramos até que tenhamos o controle. Do latim, isso que nós lemos na nossa reflexão de hoje se chama premeditatio malorum. E os estoicos utilizavam esse premeditatio malorum, que significa preveja os males, para a arte de se viver bem e se viver melhor. Porque diante da possibilidade de algo ruim na minha vida, como a falta de desempenho no meu esporte, como a derrota diante de uma guerra, ou como a falta de sucesso diante de uma adversidade, eu devo praticar uma preparação. O estoico ele não se preocupa, o estoico ele se prepara. A preocupação significa você se ocupar de algo que nem aconteceu. Agora, a preparação é você utilizar do que você já tem, que é o presente, para aliviar o seu futuro, caso aquilo aconteça. Então, esse é o premeditatio malorum que nós utilizamos como um treinamento de inverno para quando chegarmos no verão, utilizarmos da mais alta potência e da mais alta qualidade que nós temos em nossa força racional para conseguir um sucesso diante dos obstáculos da vida. Então, a preparação, ela sempre te entrega aquilo que você merece, aquilo que você precisa. Você nunca perde nada em estar preparado. O ser humano que é preparado vale por 2, pois ele alivia o seu futuro a partir do seu presente. Então, o seu eu do futuro agradece bastante. E se você se preparou à toa, você mesmo assim não perde nada. Um guerreiro que treina, que luta, que batalha, que se qualifica, mesmo que ele fique sem a guerra, mesmo que ele fique sem o conflito, pelo menos ele se preparou. E aí, diante de uma nova adversidade, ele já tem a couraça necessária para enfrentar tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que ele vai passar. E eu costumo dizer que a preparação, ela sempre te dá lucro, ela sempre te dá recompensa, ela sempre é necessária porque ela nos livra da ansiedade. Toda vez que você se livra dessa ansiedade é porque você se preparou. Imagine que você tem uma entrevista de emprego semana que vem. Se você fica preocupado com a entrevista e apenas preocupado, você fica pensando no que você vai falar, se vão solicitar uma demonstração sua em inglês, se você vai ter que fazer uma prova prática, uma prova coletiva, se você tem que fazer alguma dinâmica, algo do gênero, e você vai se preocupando. E essa ansiedade vai sendo gerada a um tal nível que você não aproveita o seu presente e perde a semana inteira por conta dessa entrevista na semana que vem. E além de você não ter se preparado, você só se preocupou. Você negociou o seu presente por um futuro incerto. Agora, se você se preocupa e a partir disso se prepara, você vai treinar o seu inglês, você vai estudar sobre a empresa, você vai treinar sua oratória, você vai separar uma roupa boa para fazer essa entrevista, e aí você chega lá mais do que preparado, porque tudo que acontecer, você já premeditou. Tudo que poderia ocorrer, você já premeditou, seja aquilo que é bom, seja aquilo que é ruim. Então, é necessário um treinamento de inverno para que você possa também desfrutar do verão. É necessário de uma preparação para que você não seja pego de surpresa no decorrer dos percalços da vida. É necessário um desfrute do presente com uma intensidade, com uma preparação adequada para que lá na frente você colhe os bons resultados e que você tome conta da situação difícil e não que ela tome conta de você.
É isso que nós estamos falando aqui, porque nós focamos no que controlamos e não no que nós não controlamos. Se eu fico ansioso e preocupado com a entrevista e não faço nada, eu estou focando no que eu não controlo. Agora, diante do que eu não controlo, eu me preparo, dou o meu melhor, estudo, me qualifico e chego lá e dou um show, eu foquei no que eu poderia fazer. E a partir disso, eu consigo alcançar esse nível que estamos falando aqui, de desfrutar melhor da vida, de viver melhor a vida, mesmo diante dessa instabilidade que ela possui e por conta do premeditatio maloro, eu consigo pelo menos prever o que pode dar de errado e diante dessa constatação, eu faço a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para que isso não dê errado, para que isso não ocorra? Ou, caso isso aconteça, como eu vou reagir? Como eu vou lidar? Como que eu vou me preparar? E aí, no presente, você começa todo esse processo de fortalecimento do treinamento de inverno, como colocamos aqui. Então, leve o premeditatio malorum para a sua vida e lembre-se, não só se preocupe, mas também se prepare. O estoico não se preocupa, o estoico se prepara. E a melhor chave para você vencer a preocupação e você vencer a ansiedade é a preparação. Porque se você já está pronto, pode acontecer o que der e vier. Ainda assim, você já está com a sua armadura limpa, com a sua armadura bem fechada e preparada para a batalha. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.